Olá, primeiramente eu quero pedir desculpas pela demora em postar a aula da apostila 6, mas eu tive alguns contratempos durante a semana e fiquei impedido de gravar essa apostila 6. A apostila 6 fala sobre direito comunitário. E é curioso você observar porque o direito comunitário é algo muito recente dentro do contexto jurídico, porque ele emana de uma sucessão de evoluções. Você coloca, por exemplo, que nós, do direito, nós trabalhamos com a evolução do direito internacional. Então, aparentemente ele seria um ramo do direito internacional público, mas isso não é verdade, porque ele emana de uma decisão dos estados. Então não é algo que venha de um tratado que um órgão internacional esteja obrigando o estado a cumprir. Ele está mais ligado a um direito, nós chamamos assim, de natureza público-privada. Por quê? Porque ele depende do consentimento do Estado. O Estado abre mão de sua soberania, mas por vontade própria. Quando o Estado abre mão dessa soberania por vontade própria, ele próprio, se junto com outros, eles criam, né, um conjunto de normas que vão poder facilitar a vida dos seus cidadãos. Talvez o exemplo mais fácil para vocês poderem entender o direito comunitário é a União Europeia. E a União Europeia, ela passou por processos que nós chamamos de ZUU, MUU, né? Ou seja, nós passamos por uma série de primeiro zona de livre comércio, depois área de livre comércio, depois nós chegamos até a União Aduaneira e por fim nós chegamos no último momento onde nós temos uma área, né, por um comércio comum, um mercado comum internacional, que é exatamente o que acontece na União Europeia. Então, o que acontece com o direito comunitário? O direito comunitário ele regula a vida da União Europeia, porque um grupo de estados se juntaram e eles criaram uma instituição, criaram uma organização internacional, e essa organização internacional ela tem normas próprias, e é justamente as normas que emanam dessa organização que nós chamamos de direito comunitário. Então eu poderia dizer que o direito comunitário ele está ligado à vontade dos estados, né? De se juntarem, mas a partir do momento que se junta, a União Europeia fala em nome de todos. A União Europeia fala e decide em nome de todos os cidadãos do grupo. Então, por isso que nós chamamos esse direito de direito comunitário, e nós não temos nesse direito comunitário a mesma amplitude que se tem no direito internacional público. São parecidos, mas não chegam a ser iguais, porque o direito internacional público é um direito que regula tratados que foram firmados entre estados e regula as relações, em particular, cada estado se regula pelo seu julgamento. Então, passa primeiro pelo crivo da adesão, depois pelo crivo da ratificação, como vocês já viram no semestre passado. O que não acontece com relação ao direito comunitário. O direito comunitário ele tem um tratado de adesão e o Estado vai lá e adere a esse tratado, e a partir de então ele estará vinculado às decisões que a União Europeia tomar. Eu vou citar lá embaixo um exemplo disso, mas é a questão de receber os imigrantes durante ali a crise no Oriente Médio, aquela crise que teve na Síria com o Estado Islâmico, muita gente fugindo do Estado Islâmico, a questão de receber refugiados. Então, quer dizer, o Parlamento Europeu decidiu que a Europa precisava receber essas pessoas, e aí cada Estado recebeu uma instrução acerca de quantos deveria receber e como deveria receber. Inclusive a Turquia foi, né, a grande responsável por impulsionar essa decisão dentro do Parlamento Europeu, porque ela disse, olha, nós fazemos fronteira, né,
com a Síria lá do outro lado. Então, nós somos os primeiros visados pelos imigrantes para poder entrar. E nós não podemos receber todos os imigrantes sírios e deixar eles dentro do Estado turco. A União Europeia precisa decidir o que vai fazer com essas pessoas, né? Então, a União Europeia decidiu e todos os seus estados, o Parlamento Europeu, né, juntamente com o outro órgão que é o Conselho Europeu, tomaram essa decisão, juntos tomaram essa decisão. Fontes primárias e fontes secundárias do direito comunitário. Lembre-se que não é muito diferente do nosso direito doméstico. Nós temos fontes primárias e temos fontes secundárias. Com relação à União Europeia, né, com relação, que é, na verdade, o único exemplo concretizado de direito comunitário que nós temos, com relação à União Europeia, as fontes primárias são os tratados que deram origem à União Europeia, aqueles 3 tratados, né, o que criou a comunidade, a comunidade europeia, né, a Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Depois nós temos o Euratom, que falou sobre a produção de energia atômica, e o CECA, que fala sobre o carvão vegetal, né? São os 3 tratados que deram origem à União Europeia, né? Que começou como Comunidade Econômica Europeia, para depois então se tornarem realmente o que nós temos hoje de União Europeia. Então essas fontes, também aquelas que vieram depois, que nós já estudamos na apostila passada, né, que eu posso citar alguns aqui de cabeça: Tratado de Maastricht, Tratado de Amsterdã e, por último, também o de Lisboa. Todos esses que foram tratados que deram aperfeiçoamento à União Europeia também são fontes, são chamadas de primárias. Quem são as fontes secundárias? As fontes secundárias são as decisões que os órgãos tomam, as normas que os órgãos tomam, as decisões que o parlamento toma, os pareceres consultivos. Nesse grupo aí, eu vou dar exemplo novamente do Parlamento Europeu. Quer dizer, o Parlamento Europeu toma decisões, e essas decisões que são emanadas do Parlamento Europeu são chamadas de decisões jurisprudenciais, e elas também fazem parte da fonte do direito comunitário. Essas então são fontes secundárias, são fontes que emanam de regulamentos criados pelos órgãos da União Europeia, pelas decisões dos órgãos jurisdicionais da União Europeia e pelos pareceres consultivos. Eu me lembro que no semestre passado eu falei para vocês sobre pareceres consultivos. Falei sobre que no direito internacional, ao contrário do direito doméstico, onde não se permite que o juiz esteja dando opinião primeiro antes do julgamento da lide, no direito internacional é possível que o órgão se manifeste antes com pareceres consultivos. E isso também é chamado de fontes secundárias do direito comunitário. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os órgãos que compõem a União Europeia. Grande parte desses órgãos estão na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Lá está o grande centro da União Europeia, mas outros também estão espalhados por outros lugares dentro da Europa. E é sobre eles que nós vamos falar no próximo bloco.